Densidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Na coluna painel de hoje, a proposta do professor Marco Aurélio é fazer uma análise da última pesquisa Atlas Intel divulgada, que traz aí tanto a aprovação, reprovação do governo Lula, como também cenário projetado para eleições de 2026. Bom dia, professor. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Ontem saiu mais uma pesquisa Atlas Intel a respeito da popularidade do governo Lula, mas também sobre as disputas futuras em 2026. E sobre a popularidade, os números não são nada bons para o presidente. Se antes ele tinha 50% de desaprovação, essa desaprovação aumentou 3 pontos, ela foi para 53% dos brasileiros. E a aprovação do Lula antes era de 46% e ela caiu para 45%. O número de pessoas que não sabiam chegava quase a 4%, os 3,7%, e cai para 0,7%. Ou seja, o que ocorreu na prática é o seguinte: em geral, os brasileiros que estavam indecisos se o governo era bom ou ruim, ou seja, se aprovavam ou desaprovavam o presidente, esses brasileiros caminharam para uma desaprovação maior. Porém, o número de aprovadores, aqueles que concordam com o governo, caiu só 1 ponto, está relativamente estável. Mas no conjunto da situação, a notícia é ruim, porque o governo pensava que ia conseguir estancar a queda, ele vinha com quedas sucessivas na popularidade e não conseguiu. E isso tudo é muito provável que seja fruto da situação do INSS, esse escândalo do INSS, no qual muitos aposentados foram aí, receberam descontos indevidos, uma fraude enorme que atinge a casa dos 6 bilhões de reais, passa inclusive disso. Agora, essa situação toda do Lula vai refletindo também nas pesquisas de opinião de voto. E o Atlas, então, eles acabaram testando um cenário bem vasto, bem amplo, né, de candidaturas entre o Lula e outros candidatos. Ou seja, eles fizeram o seguinte: fizeram ali um experimento, né, perguntas sobre um eventual segundo turno. E nesse eventual segundo turno eles testaram, por exemplo, alguns governadores, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, também o Romeu Zema, lá de Minas Gerais, e o Ratinho Júnior do Paraná. E contra esses 3 governadores aí, o Lula vence com muito mais tranquilidade. Agora, também tivemos o teste sobre 3 cenários mais interessantes em termos de polarização. Um teste do Lula com a Michele Bolsonaro, um teste do Lula com Tarcísio de Freitas, que também é governador, no caso aí é de São Paulo, e um teste de Bolsonaro contra o Lula, que foi exatamente o clássico aí da última eleição. E aí, quando se pergunta, né, sobre o segundo turno, o eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, o Lula tem 45,5% de intenções de votos e o Bolsonaro 47,5%, ou seja, uma vantagem de Bolsonaro de 2 pontos. Quando se pergunta entre o Lula e a Michele Bolsonaro, o Lula tem 45,3% e a Michele 49,8%. Ou seja, a vantagem de Michele sobre o Lula é maior do que a vantagem do marido dela, o Jair Bolsonaro, contra o Lula. E ainda testaram também o Lula e o Tarcísio de Freitas. E o Lula tem 45,1%, ou seja, o menor índice aí entre esses 3 candidatos, e o Tarcísio de Freitas 48,9%, um pouco menos do que a Michele, mas enfim, tanto o Tarcísio de Freitas, a Michele Bolsonaro e o Jair Bolsonaro venceriam o Lula num hipotético segundo turno das eleições de 2026. Aqui a gente tem o seguinte aspecto: isso em segundo turno. No primeiro turno, em geral, nos resultados, o Lula até vence no primeiro momento, em primeiro turno, contra, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, mas no segundo turno ele perderia. Ou seja, aqui a gente tem a seguinte situação: o Tarcísio começa a ser realmente uma opção, né, de oposição e uma opção também do conjunto das forças bolsonaristas. Michele, obviamente, também porque, né, é ligada diretamente a Jair Bolsonaro, e se Bolsonaro não conseguir reverter a inelegibilidade que hoje
está presente ali, ele é inelegível, ele precisa começar a escolher se vai conseguir lançar a Michelle, precisaria aí de um apoio enorme do PL, ou se vai, né, deixar o Tarcísio de Freitas se lançar. Agora, um detalhe, Tarcísio de Freitas já se lançou candidato e o time, ou seja, o tempo aí para que Bolsonaro consiga reverter e puxar para si, né, o controle do candidato da direita em relação ao controle do lançamento, né, de ficar ali em voga, esse tempo está acabando, mas enfim, isso nós vamos observando ao longo do tempo, até porque outras coisas podem ocorrer. Então, a conferir, a gente volta segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser.